Nós prosseguimos na nossa série Cristianismo Essencial, Mateus 5,13, o sal da terra. Hoje nós contamos com geladeiras para a conservação dos alimentos e, além das geladeiras, a indústria de alimentos possui muitas outras técnicas que ajudam a prolongar a vida dos alimentos, ajudam na conservação da vida útil dos alimentos, mas não foi sempre assim. No tempo de Jesus não era assim, e ainda em muitas outras partes, em muitas outras regiões do mundo, não é assim. Esses recursos da indústria alimentícia, as geladeiras não estão disponíveis em muitas outras partes do mundo. Por isso o sal tem um papel fundamental, tinha no tempo de Jesus e continua tendo um papel fundamental na conservação dos alimentos. O sal impede a proliferação de fungos, de bactérias e, consequentemente, retarda a degeneração, o apodrecimento dos alimentos. A missão do cristão, enquanto sal, é impedir a deterioração, a degradação da vida em sociedade, é impedir a degradação daqueles que estão ao seu redor, daqueles que com ele convivem. Mas ouça essa pesquisa realizada recentemente. Assim diz: a maioria dos brasileiros tolera políticos corruptos. Não só tolera, como é conivente com a roubalheira e a falta de ética. É o que revela uma pesquisa inédita do Ibope Opinião, uma pesquisa feita com 2.000 pessoas em todo o país. O título é Corrupção na Política, Eleitor, Vítima ou Cúmplice? Veja o resultado da pesquisa na tela. 75% dos brasileiros admitem que seriam capazes de cometer irregularidades em cargos públicos. 75% dos brasileiros. É um número muito elevado. Ser sal significa ter consciência dessa degradação, dessa corrupção na qual nós estamos mergulhados, mas é preciso, sobretudo como cristãos, que nós tenhamos consciência da fonte, que nós tenhamos consciência da origem dessa degradação, desta corrupção e desse verdadeiro apodrecimento que se espalha por toda a sociedade brasileira. E a fonte não está em Brasília. Se assim o fosse, seria bem mais fácil de resolver. A fonte não está nas empresas que derramam dinheiro sobre os políticos corruptos, empresas em busca de vantagens. A fonte também não está no crime organizado. A fonte não está nos espertalhões de plantão que estão sempre buscando uma oportunidade de se saírem bem. A fonte, biblicamente, está no coração humano. Esta é a fonte de corrupção. É nele e dele que brota a corrupção e o consequente apodrecimento da existência humana em todas as suas esferas, em todas as suas modalidades. É isso que Jesus nos ensina. Jesus foi enfático a esse respeito quando ele disse em Mateus 15:19, porque do coração procedem os maus desígnios. Esta é a fonte. É claro que as outras possibilidades, é claro que as estruturas que contribuem para que a corrupção se espalhe devem ser corrigidas, estas outras estruturas devem ser combatidas, mas a fonte está no coração do ser humano. Portanto, ser sal é apontar a fonte, a nascente que está contaminada, e essa nascente chama-se coração. É isso que nós aprendemos na bela imagem do profeta Eliseu, que estando em Jericó, trouxeram-lhe a notícia que as águas daquela cidade eram imprestáveis, não poderiam ser consumidas pelos seres humanos e também tornavam as terras estéreis. O que fez o profeta Eliseu? Tomou uma porção de sal, foi até a nascente, até a fonte de onde brotavam as águas de Jericó e jogou o sal na nascente.
E pela intervenção divina, as águas de Jericó foram purificadas e tornaram-se águas produtivas. Proclamar o Evangelho, proclamar a essência da mensagem de Jesus é depositar o sal na nascente, ou seja, no coração humano, e iniciar a transformação onde está a fonte de toda a corrupção, de todo o amargor da vida humana, isto é, o coração. O sal evita, o sal combate, portanto, a deterioração, e esta corrupção se inicia no coração dos seres humanos. Mas há uma segunda coisa: o sal não só realça, não só combate a corrupção, é responsável pela conservação, mas ele tem uma segunda propriedade, e esta segunda nós apreciamos também grandemente. O sal é fundamental para realçar o sabor dos alimentos que nós consumimos. Você sabe muito bem disso por experiência. Uma comida insossa, uma comida sem sal, com o sal aplicado incorretamente, não é agradável, não é atrativo ao paladar humano. Por isso, o sal usado na sua porção correta, na medida exata, usada de modo criterioso, o sal colabora para realçar o sabor dos alimentos que nós consumimos. Se nós tivéssemos que fazer uma paráfrase, traduzir de um modo mais livre o que Jesus estava dizendo, ao dirigir-se aos seus discípulos: vós sois o sal da terra, nós poderíamos dizer que Jesus olhou para os discípulos e disse: vou transformá-los naquilo que vai dar gosto ao mundo, vou transformá-los naquilo que dará sabor ao mundo, dará sabor à sociedade. Jesus estava dizendo: eu conto com vocês para espalhar o tempero da graça divina na terra, para que vocês manifestem o sabor da graça divina. Pense comigo, que privilégio e que responsabilidade. Que privilégio e que responsabilidade ser o sal da terra. O que a sua presença tem representado na sua família, o que a sua presença tem representado no seu trabalho, o que a sua presença tem representado no seu círculo de amizades. A sua presença tem levado esse sabor, esse gosto da graça de Deus, do reino de Deus, no lugar onde Deus o colocou. Ser sal é tirar a vida da mesmice. Ser sal é levar um toque, uma pitada de esperança para aqueles que estão sem esperança. Ser sal é semear paz onde há conflito. Ser sal é restaurar a confiança onde a confiança for perdida e só há desconfiança. Assim, a função do sal não é apenas conservar, não é apenas impedir o apodrecimento, é função do sal tornar a vida algo a ser saboreado com a graça de Deus, com a presença de Deus. Mas como ser sal? Como temperar a vida e como temperar o ambiente no qual nós estamos inseridos? Eu gostaria de compartilhar com vocês duas orientações muito rápidas e breves a esse respeito. Primeiro, seja sal e não se preocupe com a quantidade, preocupe-se com a qualidade. Você já observou quanto de sal é necessário para salgar uma comida, salgar uma refeição? A quantidade de sal proporcionalmente é mínima, mas o sal tem esse poder de penetração, de espalhar-se pelos alimentos e torná-los agradáveis ao nosso paladar. Jesus estava incentivando aquele pequeno grupo que, diante do judaísmo da época, aquele pequeno grupo diante da população da Palestina, um grupo insignificante do ponto de vista numérico, se fossem observados os números daqueles que compunham o Império Romano e a população da época. Se Jesus olhasse apenas para a quantidade dos seus discípulos, daqueles que foram treinados, 12 homens, 12 apóstolos, certamente Jesus poderia desanimar do ponto de vista quantitativo. Mas quando ele diz para eles: vocês são o sal da terra, ele está dizendo: vocês terão
o poder de Deus para testemunhar, e esse testemunho fará diferença. Ele evitará a deterioração, evitará o apodrecimento da sociedade, e ele contribuirá para manifestar a presença de Deus entre os homens. Por isso, um cristão apenas pode mudar a vida de uma família. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Nós lemos no livro de Atos. Você está sozinho na sua família para testemunhar? Não desanime, confie, continue sendo sal na sua família. Um cristão temente a Deus, uma pessoa temente a Deus pode mudar os rumos de um país. Não é isso que nós aprendemos quando lemos o Antigo Testamento? José foi sal na casa de Potifar, José foi sal na prisão e por fim José foi sal para toda a nação do Egito, apenas uma pessoa. Deus fez isso com Esther, por meio da vida de Esther, elevando-a à condição de rainha, ele fez com que os judeus não fossem exterminados. Deus fez isso com Daniel na Babilônia, e Deus tem feito isso ao longo da história, pela instrumentalidade, pela vida, pelo testemunho, pelo compromisso de um cristão, muitas vezes o único, num meio degenerado, num meio pagão, mas Deus usa esta pessoa que o teme, para que esta pessoa abençoe toda uma sociedade, toda a nação. Assim como é possível detectar uma porção pequenina, ínfima do sal numa refeição, a sociedade não deixa de perceber o testemunho de um cristão, não deixa de perceber a presença de Deus na vida de uma pessoa, seja ela única na sua família, no trabalho ou na sociedade num sentido mais amplo. A questão não é a quantidade, a questão fundamental é a qualidade desse testemunho. É a qualidade do testemunho cristão. A questão central para a vida da igreja hoje no mundo é a santidade, a pureza, a sua consagração. A questão fundamental é ter mensagem, é ter a mensagem essencial de Jesus e dizê-la ao mundo na força e no poder do Espírito Santo. Segunda orientação: seja sal e se deixe dissolver. Uma das grandes fraquezas do cristianismo nos dias de hoje é que muitos cristãos estão salgando o sal. Ou numa outra expressão popular, muitos cristãos são sal dentro do saleiro. Sal no sal, sal com mais sal. Tem muito a dizer, mas apenas dentro da igreja. Muito a dizer para dentro, mas ficam mudos quando estão no trabalho e quando estão em outras esferas da vida social. Penso que é por isso que é tão difícil digerir algumas atitudes que são praticadas no âmbito da igreja cristã, da igreja evangélica. Afinal de contas, hoje nós sabemos também que sal demais estraga o prato. E sal demais faz o quê? Eleva a pressão, destrói a saúde. Por isso, o sal precisa espalhar-se, precisa penetrar no alimento, ele precisa se dissolver para que possa conferir as suas propriedades, para que possa transmitir as suas propriedades. Foi isto que Jesus ensinou e fez no seu ministério. Jesus viveu 3 anos, dando gosto, sabor àqueles que haviam perdido todo o gosto e todo o sabor. É verdade que Jesus estava no templo, Jesus estava também nas sinagogas, mas sobretudo Jesus estava naqueles lugares onde os religiosos não queriam estar. Ele estava junto aos pecadores, ele estava junto aos doentes, ele estava com Levi, com Zaqueu, com a samaritana, ou seja, ele era sal onde a sociedade estava degenerando. Paulo, apóstolo, nos ajuda de modo prático, como sempre o faz nas suas epístolas, a que entendamos o que significa ser sal. E como é que você pode, eu posso, como nós podemos, de modo prático, contribuir para que o testemunho cristão seja visto de uma forma bonita, para que o testemunho cristão confira gosto ao mundo ao nosso redor. Colossenses 4, versículos 5 e 6, o texto está na tela, assim diz:
Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Ser sal é ter a palavra certa para a pessoa certa. Ser sal é ter a palavra certa para a situação certa, para a ocasião certa. Dois grandes males, a meu ver, dois grandes males acompanham na atualidade a palavra dos cristãos, a palavra dirigida especialmente àqueles que não são cristãos. E esses dois males precisam ser evitados a todo custo por nós, se nós quisermos ter a palavra certa para a pessoa certa na hora certa. O primeiro mal a ser evitado é o chavão. O que é o chavão? Chavão é a palavra fácil, é a palavra que chega à boca, infelizmente, muitas vezes antes de passar pelo cérebro e passar pelo coração. Chavão é a palavra mágica, é a palavra do marketing de mau gosto. São aquelas frases que os cristãos decoram e derramam sobre as outras pessoas. É a palavra normalmente fora de contexto, a palavra automática. Não vou fazer uma lista exaustiva deles. Os chavões contêm alguma verdade, mas a sua descontextualização, a sua falta de compromisso com aquele que recebe esta palavra, acaba fazendo com que se tornem sem efeito e se tornem uma palavra vazia. Venha para Jesus e pare de sofrer. Ou, esse acidente aconteceu porque você deve ter dado uma brecha para o diabo, para Satanás. Ou, o seu problema é maldição. E a lista é interminável, lista de palavras infelizes. Segundo, a condenação. O que interessa nesse caso é estar certo. A outra pessoa mal terminou de formular o seu raciocínio e o cristão, por sua vez, já está pensando que argumento irá utilizar para enquadrar e para finalmente condenar aquele que ele vê apenas como um debatedor. Paulo diz: seja a sua palavra, seja o seu falar, um falar agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Isso significa, sobretudo, que nós devemos aprender, além de falar de Cristo às pessoas, nós precisamos aprender a ouvir as pessoas em Cristo. Aquela pergunta que muitas vezes, para incentivar o evangelismo, nós pastores fazemos: a quantas pessoas ou para quantas pessoas você já falou de Cristo hoje? Esta pergunta deve ser acompanhada também desta pergunta: quantas pessoas você ouviu em Cristo? Quantas pessoas você ouviu como Cristo ouvia as pessoas? Isto é fundamental para que a nossa palavra seja uma palavra acertada, uma palavra temperada com sal. Termino a nossa meditação. Tecnicamente falando, o sal não pode perder as suas propriedades de salinidade. Essa é uma informação técnica. Então, talvez você se pergunte: mas por que é que Jesus disse: se o sal vier a perder o seu sabor, para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens? Na Palestina, o sal era recolhido perto do Mar Morto. Como com o cloreto de sódio, portanto, que compõe o sal, vinham outros minerais. E com o passar do tempo, esses minerais acabavam se tornando endurecidos e essa petrificação fazia com que o sal, no seu uso legítimo, no seu uso primeiro, se tornasse inviável. Portanto, ele era jogado fora, e alguns dizem era jogado nas estradas para que servisse de calçamento nas estradas. O sal é o evangelho essencial. É a mensagem de Jesus, a mensagem genuína de Jesus Cristo dirigida a nós, seres humanos. Porém, quando ideologias, não importam se essas ideologias sejam conservadoras ou progressistas, se elas sejam de esquerda ou de direita, sejam novas ou velhas, quando ideologias são proclamadas como sendo a mensagem cristã, estas ideologias estragam o sal, ou seja, estragam a mensagem porque se confundem com a própria mensagem.
A graça, nesse caso, transforma-se muitas vezes em desgraça, e a santidade em moralismo, e o reino de Deus se transforma em projeto político, em projeto de poder. Vós sois o sal da terra, disse Jesus, não o tribunal da terra. Seja o sal na sua casa, seja sal no seu trabalho, seja sal na rua, seja sal na escola, seja sal onde Deus o enviar, para que o cristianismo essencial seja conhecido, amado, ouvido e estimado pelos seres humanos. Amém.